curioso isso, tem sim um lado lá, mas a família Cerceau é francesa. A origem, né? O avô da minha sogra, bisavô da minha mulher. Leva discórdia. Mas tem, todo mundo tem uma origenzinha. Tem, aí do outro lado, que eu acho que era da mãe. São novinhos. É de 73, né? Formei em 73. Nosso é lá do norte, lá, começa no norte de Portugal. Pois é. Já pensou bem? É, perto do Porto. Mesma região. Perto de Vila Nova, daquela região. Até minha mãe foi, nós fomos com minha mãe lá. Havendo quórum, cumprimento a todos. Declaro aberta a sessão. Tripeiro, como eles falam. Dando as boas-vindas aos eminentes pares, a todos os presentes, dos representantes do Ministério Público, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores. Rodrigues de Moura, né? Vovó Rose. Vovó. E submeto à Igreja Turma a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Vamos ao pregão. Quem cala consente. Então, vamos ao pregão, observadas as preferências regimentais. Há uma preferência regimental, sustentação oral à distância, de Montes Claros. É da sala do excelentíssimo desembargador relator Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, sala de 14.2. Processo 10.130.77/2016. Recorrentes: Carlos Fernandes de Souza e Banco do Brasil S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Estão inscritos para sustentação oral os advogados. À distância de Montes Claros, o doutor Emílio Antônio Guimarães Souza, pelo reclamante. E presencial, o doutor Yuri Moreira Assis, pelo reclamado. Doutor Emílio, o senhor está nos escutando? Perfeitamente, excelência. Pois não. Excelência falará pelo reclamante, né? É isso? Sim. Primeiro recorrente? Isso, pelo reclamante, Carlos Fernandes. Tem a palavra, doutor. Bem, excelência, o caso aqui, como todos já sabem, diz respeito essencialmente à aplicação de uma dentre duas diferentes correntes jurisprudenciais. Ou a incorporação da gratificação pela média dos valores recebidos no último decênio, antes do descomissionamento, tal como ficou decidido na sentença, na decisão de primeira instância, ou, alternativamente, a aplicação do entendimento segundo o qual o trabalhador tem direito de incorporar 100% do valor da sua maior gratificação ou da última gratificação recebida. Pois bem, nesse caso aqui, senhores desembargadores, eu acredito que tem 3 pontos essenciais que devem ser levados em consideração por Vossas Excelências para efeito de aplicação de um dentre esses 2 entendimentos. O primeiro ponto, tal como consta do recurso ordinário interposto pelo reclamante, se escora no fato de que, diferentemente do que foi entendido pelo juízo de primeira instância, o reclamante não esteve apenas pouco menos de 2 anos no exercício da função de assessor imperial master. Isso porque, se for levar em consideração o requisito objetivo elencado pela súmula 372 para efeito de incorporação da gratificação, o que importa não é nem tanto o exercício da função, das atribuições inerentes à função. O que importa, em termos concretos e objetivos, é a percepção da gratificação correspondente, né? Pois o que se visa aqui é a
manutenção da estabilidade econômica, da estabilidade financeira. Pois bem, no caso, vocês podem perceber que o reclamante, para além dos 2 anos a que o juiz de primeira instância se referiu, ele também continuou percebendo o valor da gratificação correspondente por quase 5 meses. Isso em razão de uma política interna do próprio Banco do Brasil, o que se chama, em linguagem comum, de asseguramento. Então, ele ficou de julho até 15 de dezembro, após o descomissionamento, percebendo 100% da sua gratificação de função. Além disso, excelências, ele também ficou, desta data em diante, e até o encerramento do seu contrato de trabalho, em novembro de 2016, percebendo a integralidade dessa gratificação como decorrência direta da antecipação de tutela que lhe foi deferida pelo juízo de primeiro grau, obviamente antes da sentença. Mas não para por aí, excelências. Também tem que ser ponderado, e infelizmente isso acabou sendo deixado de lado pelo juízo sentenciante, também tem que ser ponderado o fato de que, para além de todo esse período que diz respeito à função de assessor empresarial master, o reclamante também exerceu, em Brasília, Distrito Federal, na Diretoria de Recuperação de Ativos, a função de gerente de divisão. E ele exerceu essa função de 12 de dezembro de 2011 até 5 de setembro de 2013. Ou seja, até ele mudar para a função de assessor master. E no caso, importa sobrelevar aqui que no exercício dessa outra função de gerente de divisão, ele recebia exatamente a mesma gratificação e a mesma remuneração do cargo de assessor empresarial master. Basta dar uma olhada nos contra-cheques que foram juntados ao processo, sobretudo naqueles do início, do período em que o reclamante começou a exercer a função de assessor master, e ali no último período em que ele exerceu a função de gerente de divisão. No próprio contra-cheque, dá para ver que o valor de referência, o valor da remuneração total, é exatamente o mesmo. Ou seja, não teve nenhuma diferença remuneratória quando o reclamante migrou da função de gerente de divisão para a função de assessor master. E no caso, somando todos esses períodos, observa-se que ele, na verdade, não ficou por pouco menos de 2 anos. Ele ficou por cerca de 5 anos, ou seja, os seus últimos 5 anos de exercício de funções gratificadas, exercendo as funções de gerente de divisão e de assessor master, que possuem exatamente o mesmo padrão remuneratório, exatamente o mesmo valor de referência. Então, data máxima vênia, ao contrário do que ficou, do que restou entendido pelo juízo de primeira instância, ele não ficou apenas pouco menos de 2 anos no exercício da função de assessor master. Se for levar em consideração todos esses dados objetivos do processo, ele ficou, na verdade, cerca de 5 anos exercendo essas 2 últimas funções que lhe asseguraram um patamar superior de remuneração. Por fim, excelências, e eu peço encarecidamente que vocês levem isso em consideração no seu julgamento, eu peço que seja levado em consideração uma coisa muito importante que foi dita expressamente pelo próprio juiz sentenciante na página 6 da sentença. E eu faço questão de reproduzir aqui o que ele disse na literalidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, se não tivesse havido a destituição do cargo em comissão de assessor empresarial master, provavelmente o reclamante não teria desejado retornar para Montes Claros com o fim de atuar como escriturário. Fecha aspas. Excelências, isso aqui é uma coisa, apesar de óbvia, isso aqui é uma coisa elementar para efeito de julgamento desse recurso ordinário. Isso porque o reclamante laborou praticamente toda a sua vida em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. E ele somente aceitou mudar para Brasília para trabalhar na diretoria de recuperação de ativos porque lhe asseguraram um crescimento profissional, uma ascensão que correspondeu ao ápice de toda a sua carreira no Banco do Brasil. Antes disso, ele era gerente geral do núcleo jurídico do Banco do Brasil aqui em Montes Claros. Então, assim, ele somente aceitou sair daqui de Montes Claros, mudar toda a sua vida, mudar com seus filhos, sua esposa, mudar com sua família. Ele somente aceitou ir para Brasília por causa disso. E é óbvio
que o intuito originário dele, tudo que ele mais queria era encerrar sua carreira em Brasília, se aposentar no exercício dessas últimas duas funções, inclusive, não apenas por questões remuneratórias, no curso do contrato de trabalho, óbvio, mas também porque isso teria implicações na sua futura complementação de aposentadoria. Então, excelências, é óbvio que se não fosse essa dispensa imotivada, que não teve absolutamente nenhum critério técnico, profissional propriamente disso, se não fosse por isso, vocês podem ter certeza que o reclamante, o senhor Carlos Fernandes de Souza, ele estaria até hoje com a sua família trabalhando em Brasília. Ele não teria mudado aqui para Montes Claros, não foi de bom grado, não foi ao seu livre talante que ele quis voltar para cá para exercer a função de escriturário, para receber aproximadamente R$4.000 líquido, né, para voltar ali para a origem, para aquilo que ele havia sido no início do seu contrato de trabalho. Então, assim, eu peço a vossas excelências que ponderem, eu peço encarecidamente que ponderem esses fatores que eu acabei de listar aqui, que eu acabei de elencar, porque isso, com certeza, influenciará na justiça de vossa decisão. Eu agradeço a oportunidade de fazer essa explanação e peço aos senhores que encarecidamente, mais uma vez, que levem em consideração essas questões aqui que eu acabei de listar. Muito obrigado e bom trabalho. Pois não, doutor. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Ilustre presidente, demais desembargadores, serventuários, os colegas advogados aqui presentes, ao doutor que nos fala de Montes Claros, meu boa tarde. Presidente, como o colega já adiantou, na verdade trata-se aqui de uma incorporação, né, que foi concedida ao reclamante pela reestruturação que houve no Banco do Brasil em Brasília, onde ele estava laborando ultimamente como assessor empresarial master. E, diferentemente do que o juiz de piso colocou na sentença dele, em que ele colocou basicamente o quê? Que, apesar de não ter sido fato obstativo para os pleitos obreiros, e que os argumentos bancários não correspondem aos elementos de prova produzidos nos IDs BCDEA e 53D819E, comprovam a intenção do reclamante em inscrever-se à concorrência em funções de confiança análogas às anteriormente exercidas. Por que eu começo a minha explanação por aqui? Pelo simples fato de que o reclamante, sabendo que haveria uma reestruturação em Brasília, querendo retornar para Montes Claros, que era a cidade de origem dele, cidade que sempre, praticamente fim de semana sim, outro não, ele ia para Montes Claros. Isso é fato. Inclusive confidenciado, comprava passagens para o ano inteiro, para voltar para Montes Claros. Não vem ao caso agora, mas ele queria retornar para lá. Quando da reestruturação, o que ele fez, ilustres desembargadores? Ao ver do banco, data vênia, os documentos juntados, até pelo próprio reclamante, produção antecipada de provas. Primeira coisa, no ID BCDDEAA, o reclamante concorreu para o cargo de assessor empresarial master na DIRAL. Ou seja, ele concorreu para um cargo análogo ao dele, na mesma rede dele, que estava sendo extinta. Realmente aqui ele não ia ser nomeado. Por quê? Porque este cargo, assim como o dele, estava em extinção. O que nós entendemos aqui, data máxima vênia? Produção antecipada de prova. Ele concorreu para um cargo, ao qual, assim como o dele, estava em extinção, dentro da mesma rede. Se Vossa Excelência observarem lá em cima, oportunidade geral, gerência de reestruturação e cobranças de atacado, assessor empresarial master. Ou seja, um cargo que estava em extinção, assim como o dele. Ou seja, nesse cargo ele não iria ser nomeado. O outro cargo para o qual o reclamante concorreu foi para o cargo de Ascensão 2015 Executivos. Isso aqui é um programa de ascensão que existe dentro do Banco do Brasil, voltados, como o próprio nome já diz, para os altos executivos da empresa. Isso aqui é cargo que volta para direção, para vice-direção do banco, e são esses vice-diretores, inclusive, que, dependendo da situação, serão nomeados a presidentes do banco.
Então, o reclamante pegou um cargo muito acima do dele, ao qual ele não tinha os requisitos mínimos que precisa para esse tipo de ascensão, e concorreu. E aí o sistema volta com a resposta o quê para ele? Cargo atual, ou seja, assessor empresarial, não preenche os requisitos para o cargo em questão, executivos. Ele de assessor queria pular 4, 5, 6, 8 degraus e participar de um programa que é voltado apenas para os altos executivos e direção do banco. Por que ele fez isso daqui? Porque qualquer outro cargo mais próximo do dele, ele estaria apto a concorrer. Aí ele foi lá e buscou um cargo onde ele não tinha os pré-requisitos e procurou o quê? Aí eu tenho uma resposta negativa do banco. Ó. O banco não quer me nomear. Eu quero. Data máxima vênia, ilustres desembargadores. Eu, como advogado do banco, pretendo sim chegar um dia diretor jurídico. Dentro da função do banco, né, de advogado, dentro da carreira jurídica, é diretor jurídico e presidente do banco. Eu gostaria muito hoje de ser diretor jurídico. Porém, eu não tenho os pré-requisitos. Eu não tenho determinados cargos em determinadas funções. Eu não tenho algumas certificações que o banco exige. O que nós vemos com isso daqui? Novamente, assim como o primeiro documento apresentado pelo próprio reclamante. Isso aqui estão os documentos juntados pelo reclamante. Prova antecipada. Procurou-se fazer prova antecipada mediante o quê? Sabendo que haveria uma reestruturação e que ele gostaria de voltar para Montes Claros. Contrariamente a isso aqui, ilustres desembargadores, o banco ofereceu para ele, na época lá, nada menos do que 5 cargos. 5. Dentro do salário compatível com os 20 mil que ele recebia. Gerência Nacional de Cobrança e Situação de Ativos, em outra rede, foi oferecido para ele. Gerente de Negócios. Foi oferecido para ele, nessa mesma unidade, gerente de administração. Na própria Diral, gerente de equipe, assessor empresarial. E depois, na rede GECOR, foi oferecido para ele nada mais, nada menos do que o quê? Gerente geral de unidade. Isso está no ID 172F43, que foi juntado pelo banco. Ou seja, ilustres desembargadores, 5 cargos foram oferecidos a ele, no mínimo, além daqueles que ele poderia ter interesse. E ele poderia concorrer para diversos outros cargos. O banco, de imediato, ofereceu a ele, em continuidade ao processo de formação das equipes, nos prefixos vinculados a essa Diral, pedimos gentileza em informar qual a sua possibilidade ou interesse de comissionamento, considerando as funções e vagas existentes atualmente. Gerente de negócios, gerente de administração, gerente de equipe, assessor empresarial e gerente geral de unidade. Data vênia, ilustres desembargadores. Contrariamente ao que foi entendido pelo juiz de piso, o banco ofereceu, sim, para esse reclamante, todas as possibilidades dele ficar em Brasília, em cargos compatíveis com o dele ou até acima. Ele poderia receber, por exemplo, e aqui fala que, inclusive, não é necessariamente em Brasília, mas em alguma outra unidade, dependendo do perfil dos pré-requisitos à disponibilidade de vaga, ele poderia, inclusive, ir para outras cidades. Ou seja, o banco deu a ele a opção, sim, de continuar em Brasília e recebendo o mesmo salário que ele recebia, ou até melhor. Diante disso, do que foi colocado aqui, não vou me elastecer mais, o banco pugna pela reforma da sentença, né, afastando aqui essa incorporação média dele recebida por 10 anos, não vou entrar no mérito da 372, mas simplesmente por isso. Na verdade, aqui, o descomissionamento, ele foi em função de uma reestruturação e que foi dada a oportunidade ao reclamante dele ficar em Brasília. E ele produziu antecipadamente provas, as quais se mostram aqui totalmente frágeis. Concorrer para um cargo igualzinho ao dele, que estava sendo extinto, ele não iria ser nomeado. Concorrer a um programa de ascensão voltado para cargos que visam, inclusive, a substituição de uma presidência de banco, né, dentro do encarreiramento do banco, não é possível. Ele também não iria aceitar, não ia ser nomeado nisso aqui. E, mais uma vez, o banco ofereceu para ele 5 cargos, 4 de gerência. Dentro desses 4, 1 de gerência geral de unidade. E ele abriu mão desses cargos e voltou para Montes Claros. Foi ele que abriu mão. O banco queria lá em Brasília, mas ele abriu mão. Por isso, pugna o banco
pelo afastamento da incorporação aqui e, com isso, que sejam afastadas as demais condenações. Meu muito obrigado, uma ótima tarde. Pois não, eminente relator. Pois não, excelência. Pela ordem, excelência. Matéria de fato, doutor? Não é matéria de fato, não, excelência. Eu gostaria só de fazer um pequeno esclarecimento, por gentileza. Pois não. Tem sua permissão? Vamos analisar a natureza do esclarecimento. Ok, excelência. Sobre, basicamente, aí, o que o colega advogado do Banco do Brasil acabou de falar, eu só gostaria de ressaltar, eu, obviamente, não vou entrar no mérito disso, trata-se questão de fato, como Vossa Excelência acabou de ressaltar. A questão é que nada disso, do que ele falou aí agora, doutor, foi dito na defesa do banco. Então, isso, doutor, só um de certa forma, instantinho. caracteriza até mesmo... Só um instante, doutor. Pessoal, porque o reclamante nem mesmo sequer teve oportunidade. Por favor, eu estou pedindo ao senhor um instante. Eu não ouvi esse... Sim, por não. O senhor está fazendo uma tréplica à sustentação do procurador do banco. Portanto, eu julgo que a turma já está esclarecida, a não ser que algum desembargador queira algum esclarecimento. Vossa Excelência está simplesmente treplicando a manifestação do outro procurador do banco. Esclarecidos? Eu estou suficientemente. Vocês têm a palavra. Pois não. Eu estou, em primeiro lugar, declarando a incompetência absoluta dessa corte para apreciação e julgamento da pretensão de repasse de valores para Previ. Estou arguindo ex ofício e estou determinando, então, que é incompetência absoluta desse aspecto. Quanto ao mérito, eu entendo que realmente houve a supressão de gratificação recebida por mais de 10 anos, que importa em redução salarial, e então eu estou concedendo a incorporação dessa gratificação, mas não as inteiras como pretende o reclamante, mas sim a média dela, porque houve várias funções nesse meio tempo, então eu estou determinando que seja pela média. Não acho justo, de forma alguma, que essa incorporação se dê às inteiras, porque senão vai favorecer muito o reclamante e não atende ao princípio do equilíbrio. E quanto ao recurso do reclamante, dessa maneira, então, eu estou negando o pagamento da integralidade da gratificação recebida e mantendo, então, a sentença em todos os seus aspectos, exceto no que se tange à incompetência dessa justiça para julgar os pedidos de repasses de valores para Previ. Dessa maneira, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de repasse de valores para Previ e, no mérito, negando o provimento a ambos os recursos. É como voto. Pois não. Eminente desembargador Manuel. De acordo. Eminente desembargador Marcos Moura. Também de acordo, presidente. E assim se decide por unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda nessa Obrigado, sala, boa tarde. Boa tarde, excelência. Bom trabalho. ainda nessa sala há uma preferência regimental. O advogado de Juiz de Fora. Presencial. Está na sala do doutor Oswaldo Tadeu. Deixa eu só entrar aqui porque tinha saído. É o processo número 10 da pauta. É um agravo de instrumento em recurso ordinário. 10.613.07/2016. Agravante, Lactalis do Brasil, Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Limitada e Marcelo Campos de Paiva. E agravados Laticínio Bom Gosto S.A.
O relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Está escrito para sustentação oral, escrita, né? Advogada Marilu Freitas, pela agravante. Doutora, a senhora ouviria a conclusão do relator? Sim. Em primeiro lugar? Por favor. Pois não. Muito obrigada. Pode ser, doutor? Pois não, Excelência. Estou indo direto, então, à conclusão. Estou conhecendo do recurso ordinário da segunda reclamada, portanto, dando provimento ao agravo interposto, e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para afastar a sucessão empresarial, cessando a responsabilidade pelas verbas trabalhistas relativas apenas ao período contratual anterior à data da remetação judicial da primeira reclamada, 9 de janeiro de 2015. 2. Excluir da condenação o pagamento das férias simples e em dobro, adicional noturno e horas extras relativos ao período contratual anterior à rematação judicial, entre 16 de dezembro de 2013 a 8 de janeiro de 2015. Conheço do recurso ordinário adesivo do reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita. Reduzo ainda o valor da condenação de 30 mil para 20 mil reais, com custas processuais no valor de R$ 400, autorizando a reclamada a pleitear a restituição do valor recolhido ao maior junto ao órgão próprio. É como voto. A senhora vai usar a palavra, doutora? Excelência, eu gostaria de saber só se há divergência. Pois não. Ministro desembargador Manuel? De acordo. Desembargador Marcos Moura? De acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Há ainda uma preferência regimental nos autos físicos, sustentação oral à distância. Processo número 19 da pauta. É o 852-2014-048. Recorrentes Eduardo Otávio Sebastião e Vale Fertilizantes S.A. Senhor. Recorridos os mesmos, Seguro Lab Limitado. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrita para sustentação oral de Uberaba, a advogada Marcela Andrade Ferreira, pela Vale Fertilizantes S.A., pela empresa. É o 19 da pauta, físico. Ok. Então, uma só. A doutora Marcela, à distância. Tem a palavra, doutora. Eu estou negando. Ela está pelo recorrido. A senhora fala pelo recorrido. Pela recorrente Vale Fertilizantes. Pois não, tem a palavra. Colegas da turma, boa tarde. Em que pese o indiscutível conhecimento jurídico do magistrado da Vara de Araxá, a empresa, ora recorrente Vale Fertilizantes, entende que a sentença de primeiro grau merece reforma pelas seguintes razões. Primeiramente, há de se ressaltar que a recorrente aqui foi condenada solidariamente a pagar diferenças salariais decorrentes de isonomias em relação a empregados diretos da recorrente, né? Diante do reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante, ora recorrido, e a primeira reclamada, security. Ocorre, colendo a turma e nobres julgadores, que a prova documental trazida aos autos, nós entendemos que é uma prova robusta. Em que sentido? Primeiramente, esse reclamante, aqui neste recurso recorrido, ele não apresentou nenhuma prova de que devia subordinação direta, seja ela estrutural ou hierárquica, a ninguém da segunda reclamada, a Vale Fertilizantes. Um aspecto que não preenche os requisitos do artigo 3º da CLT, né, onde ele demonstra, através dos autos, inclusive na instrução processual, que ele recebia
remuneração, prestava contas, ajustava férias, recebia ordens através das OS da primeira reclamada e não da segunda. Um segundo aspecto, contrato social juntado, o objeto, na verdade, deste contrato social juntado não tem nenhuma atividade intercorrente dessa primeira empresa, da primeira reclamada, que seja relacionada à atividade fim da empresa, produção de fertilizantes. A verdade, eles prestavam assistência técnica e de segurança aos equipamentos da unidade fabril como um todo. E um terceiro aspecto que ficou já cristalizado na mais alta corte trabalhista é em relação à fiscalização do escopo contratual pela Vale Fertilizantes. Essa sim, a recorrente cumpria veementemente, até por questões de segurança dentro da sua unidade fabril. Então, através de toda a prova documental anexada aos autos da instrução processual, a empresa Vale Fertilizantes, recorrente nesta oportunidade, pugna pela reforma dessa sentença e carece que sejam revistos, reanalisados esses pedidos, as condenações, que não obedecem à legislação pátria, principalmente pelo aspecto da natureza da atividade que esta empresa, Security, prestava dentro da unidade fabril da Vale Fertilizantes. Outro ponto essencial é que a Security, primeira reclamada, não tinha contrato de exclusividade com a Vale Fertilizantes. Pelo contrário, prestava serviço para diversas empresas. Não pertence a nenhum grupo da Vale. Seu objeto social é totalmente diferente do nosso objeto social. Portanto, a recorrente Vale Fertilizantes pugna pela reforma da sentença, devendo ser julgados os pedidos improcedentes. Neste momento, aguardo a decisão dos senhores. Pois não. Desembargador Oswaldo, relator. Pois não, excelência. Data vênia do que foi falado pela ilustre patrona da reclamada, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo como juízo de primeiro grau que houve, sim, a contratação do reclamante para uma atividade fim da reclamada. Restou comprovado nos autos que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada, a Security, para trabalhar como soldador, ativando-se na área da segunda reclamada recorrente. E esse serviço perdurou mais ou menos 10 anos em favor da mesma reclamada. E a testemunha, ouvida a rogo da própria reclamada, senhor Juliano Roberto dos Santos, afirmou textualmente que a segunda reclamada contava com empregados diretos na função de soldadores e mecânicos, exatamente a mesma do reclamante, que as atividades dos soldadores e mecânicos empregados diretos da segunda reclamada eram mais rotineiras e os soldadores e mecânicos da primeira reclamada prestavam serviços mais especializados, que a manutenção feita pelo pessoal da segunda reclamada é apenas preventiva e a manutenção feita pelo pessoal da Security era corretiva e nas paradas, demonstrando, portanto, que a função exercida pelo reclamante era indispensável para a produção da empresa. Ainda que assim não fosse, a testemunha Douglas Carvalho dos Santos, essa trazida pelo reclamante, afirma textualmente que eles recebiam ordens diretas do senhor João Jairo, que era empregado da segunda reclamada, que trabalhavam de forma fixa dentro da segunda reclamada, tanto nas paradas quanto fora das paradas, e que havia demanda de trabalho de soldadores e de mecânicos todos os dias dentro da segunda reclamada. Portanto, não importa que a segunda reclamada fosse prestar serviço para outras empresas. O que importa é que, no caso, em análise, o reclamante efetivamente prestava serviços diretos à segunda reclamada, de forma permanente, durante 10 anos, e sempre nas mesmas funções e recebendo ordens diretas de preposto da segunda reclamada. Então, portanto, dessa maneira, indo à conclusão, excelência, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos
pelo reclamante e pela segunda reclamada, rejeitando a preliminar suscitada pela reclamada e, no mérito, negando o provimento a ambos os recursos. É como voto. Pois não. Eminente desembargador Manuel. Inteiramente de acordo. Eminente desembargador Marcos Moura. De acordo. E assim se decide, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Vamos continuar nos autos feitos. Processo número 20 da pauta é um agravo de petição. Agravante Fernando Antônio Freitas Souza e agravados Unimed, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Relator, excelente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Rodolfo Lima Dantas, pela primeira agravante, pelo agravante, o reclamante, e Débora Gontijo Públio, pela Unimed. 20 da pauta. O agravante é? O agravante é o Fernando. Reclamante. Tem a palavra do procurador do reclamante. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa grande turma, representante do Ministério Público, colegas aqui presentes. Trata-se de um agravo de petição que foi interposto em face à decisão proferida na primeira instância, em que o julgador entendeu que o acordo pactuado após a liquidação e um outro acordo realizado em 2013, um acordo pactuado em 2016, que referia-se apenas a diferenças salariais e seus reflexos decorrentes de recurso de revista e agravo de instrumento, que o acordo tinha sido feito englobando todo o processo. Mas em nenhum momento isso aconteceu. O que ocorre é o seguinte: o acórdão proferido afastou as diferenças salariais e deferiu as horas extras. Depois do proferimento desse acórdão, as partes entraram na etapa de liquidação, foi feita a liquidação, a reapresentou os cálculos, o agravante concordou com os cálculos apresentados pela agravada, foi feito o pagamento em 2013 sobre quais parcelas? Horas extras, reflexo de horas extras. Inconformado com a decisão do acórdão que tinha afastado as diferenças salariais, o agravante apresentou um recurso de revista e depois um agravo de instrumento, ao mesmo tempo em que havia execução sobre as horas extras. Feito um acordo sobre as horas extras, foi incluído em pauta, aqui na segunda instância, para tentar uma conciliação. O agravante trouxe uma proposta de acordo considerando o agravo de instrumento do RR, que referia-se a qual matéria? Diferenças salariais. As partes fizeram um acordo do valor de 35 mil. Naquela oportunidade, os autos não estavam presentes aqui na segunda instância, e a ré ofereceu um depósito judicial, do qual não se tinha informação se havia valores suficientes para saldar o acordo ou não, para fazer a quitação. Foi feito o alvará, levantou-se, naquele alvará constava apenas o valor de R$ 1.600. O agravante apresentou uma petição para que fosse pago o valor remanescente. A agravada foi intimada e inconformada com o acordo, falou que houve um equívoco entre as partes, que não havia acordo simplesmente sobre a matéria objeto do recurso de revista e o agravo de instrumento, que houve uma confusão, que haveria um acordo sobre o total. Só que como que o agravante iria fazer um acordo sobre parcelas que ele já tinha feito um acordo em 2013, há aproximadamente 3 anos? Não é possível haver confusão sobre isso. A proposta foi clara. O acordo seria sobre o recurso de revista e o agravo de instrumento, que tratava-se de matérias relativas apenas às diferenças salariais. Compulsando-se os autos, é fácil perceber que, na fase de liquidação, o agravante, inclusive, se manifesta falando: nós concordamos com o cálculo da agravada. Concordamos, ressaltando ainda que existe um recurso de revista e um agravo de instrumento discutindo matéria relativa às diferenças salariais.
Então, excelências, há uma grande confusão depois do acordo feito aqui na segunda instância, quando os autos foram remetidos para a primeira, diversas audiências, despachos, trocas de petições para tentar conturbar a situação, mas não há dificuldade de se entender. Foi um acordo firmado na segunda instância, em que o agravante apresentou uma proposta, considerando os riscos do seu agravo do instrumento e do seu recurso de revista, que versavam sobre diferenças salariais e reflexos, em que a reclamada, representada por suas procuradoras, com poderes para tanto, firmaram um acordo de R$ 35 mil. Depois, não concordaram mais com o acordo e querem desfazê-lo, fazendo uma grande confusão, falando, há uma confusão com o acordo firmado em 2013. Vocês aceitaram o depósito feito em 2013. Não, fizemos o acordo sobre R$ 35 mil. Este procurador que vos fala foi o procurador que estava presente na assentada aqui na segunda instância, que fez o acordo, fez uma estimativa no valor de 45 mil e aceitou a proposta de 35. Então, ressalta-se que, pelos fundamentos apresentados, seja porque o acordo não se referia a parcelas levantadas em 2013, seja porque o acordo não poderia ser feito de forma retroativa, seja por se tratar de ato jurídico perfeito, de coisas que afrontam a coisa julgada, jamais pode permitir que essa decisão proferida na primeira instância retroaja para atingir um acordo feito em 2013 e torne sem efeito esse acordo de 2016, porque esse acordo de 2016 versava sobre exclusivamente o recurso pendente no TST. Houve alguns erros materiais na ata? Sim. Na ata consta que a reclamada desiste. Na verdade, a reclamada não tinha nem recurso de revista, nem agravo de instrumento. Quem tinha recurso era o reclamante. Era o reclamante que tinha apresentado esse recurso. Com relação aos recolhimentos previdenciários, as petições apresentadas pela agravada é no sentido de que o acordo não foi feito como se pensava, porque fez referência a recolhimentos previdenciários do acordo de 2013. Isso aí foi um apontamento feito pela própria agravada no momento da audiência aqui na tentativa de conciliação, em que não se tinha acesso aos autos. Então, por todo exposto, também pugnando pela afronta aos incisos 36, 54, 55 da Constituição, o artigo 831 da CLT, artigo 2, a súmula 259 do TST, que esse acordo só poderia ser constituído por meio de ação rescisória, o agravante repete que o acordo feito foi de 35 mil sobre diferenças salariais e requer que seja provido o recurso do agravo de petição para que se reforme a sentença proferida pelo juiz de primeira instância. É o que se quer, é o que se espera. Obrigado. Pois não. Tem a palavra a doutora Débora. Colenda Turma, nobres julgadores, colegas, representantes do Ministério Público, boa tarde. Trata-se aqui de sustentação para a manutenção da sentença de primeiro grau, por entendermos que é irretocável, exaustiva, explicativa, em todos os termos. A sentença ela relata, inclusive, as 4 assentadas para tentativa de conciliação que foram realizadas nesse processo, exclusivamente para esse tocante, além da audiência de instrução também realizada para esse tocante. O que acontece é que, ainda que se depreenda-se apenas a ata de acordo entabulado em 2016, pode-se extrair claramente que o acordo foi entabulado com o objetivo de ser pago através de depósito judicial existente nos autos. Em nenhum momento, nos autos, naquela ata de acordo, constou qual valor existiria naquele depósito judicial. Somente consta isso na ata. Não há como estender, não há como pensar de maneira diferente, inclusive porque não há data para pagamento, não há multa para esses pagamentos, para o não pagamento, caso não houvesse. Ou seja, resta claro que a reclamada e o reclamante entabularam ali acordo visando o depósito judicial existente já nos autos.
observe-se que o reclamante, em momento nenhum, inclusive quando da petição solicitando o pagamento de um suposto remanescente, menciona que havia retirado, que havia levantado esse depósito recursal. Então, pede provimento para que seja mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, por ser irretocável. Obrigada. Pois não, eminente relator. Excelência, eu vou pedir vênia para ler tão somente a ementa, que me parece que é bem elucidativa e coloca a questão a lume. Sobre o valor devido ao reclamante relativo às parcelas incontroversamente reconhecidas pela reclamada, não pairavam mais qualquer dúvida desde 23 de outubro de 2013. E o direito do reclamante às parcelas incontroversas estava quitado desde 12 de novembro de 2013, eis que reconhecidos os valores como líquido, certo e exigível, além de recebidos, estando o ato perfeito e acabado. O levantamento de numerário feito em 2013 se referia às parcelas reconhecidas em sentença e que constaram em cálculo apresentado pela própria agravada, sem qualquer ressalva e sem oposição ao levantamento do crédito pelo empregado no contexto da execução, que era definitiva quanto às parcelas que não eram objeto de agravo de instrumento em recurso ordinário, pendente ainda de julgamento. Sobre o valor liberado ao reclamante nos idos de 2013 e as parcelas quitadas com liberação daquele depósito judicial, já havia ocorrido a coisa julgada sepultando a questão. Assim, é evidente que não se faz acordo em 2016 sobre o valor já reconhecido como incontroverso e levantado pelo exequente há 3 anos, sendo desnecessária a inclusão de tal ressalva no momento da celebração da avença homologada perante a Central de Conciliação de segundo grau. Cabe registrar que não se pode desvirtuar o verdadeiro propósito do acordo homologado perante a Central de Conciliação, que foi colocar fim ao litígio sobre as parcelas que ainda eram objeto de discussão nos autos, pendentes de julgamento no agravo de instrumento do recurso ordinário, ou de revista. Tanto que foi determinado em ata a devolução do referido agravo de instrumento. E constou que, quando o referido acordo fosse definitivamente cumprido, o reclamante, aí sim, daria quitação pelo objeto do pedido e extinto contrato de trabalho, ou seja, dava quitação geral de todo processado. Dessa forma, Excelência, eu concluo que eu conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que o exequente não deve qualquer valor à executada e ainda determinar que a executada cumpra os termos do acordo entabulado perante a Central de Conciliação de segundo grau e deposite em juízo o valor da diferença ainda devida ao exequente sob pena de execução. É como voto, Excelência. Pois não, eminente desembargador Manuel. De acordo, Excelência. A transação interpreta-se restritivamente e pressupõe dúvida. Aquilo que já estava pago, eu entendo que já era questão resolvida, a única pendência que tinha dúvida era essa diferença que está discutindo no DST. Pois não, eminente desembargador Marcos Moura. Pleno acordo. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Excelência, pela ordem, então somente acusar o recebimento de memoriais apresentados pelo recorrido. Pois não, fica registrado. Processo número 21 da pauta, AP 1489-2010-027. Agravante, Banco Fides S.A. e FCA Fiat Chrysler Participação Brasil S.A. Recorridos os mesmos, Rita Dolores Santos Carvalho. Relator, excelente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrito para sustentação oral o advogado Pedro Gustavo Sarmento Costa. Pelo agravado.
Advogado ausente. Advogado ausente. Eminente relator. Pois não, excelência, peço verem para ir direto à conclusão. Perfeitamente. Eu estou conhecendo os agravos de petição interpostos e, no mérito, negando-lhes provimento. Custa pelos agravantes no valor de R$ 44,26. Determina a retificação da capa dos autos e dos registros processuais para constarem o executado Banco Fides S.A. como primeiro agravante, a executada FCA Fiat Chrysler Participações Brasil S.A. como segundo agravante, sendo agravados os mesmos e a exequente Rita Dolores Santos Carvalho. É como voto. Divergência? De acordo. Sim, presidente. Fico das horas extras. Cálculos no tocante. Pois não. Sabe que eu fico vencido nesse estava provimento mais amplo. Mais amplo, né? Perfeitamente. Proclamo, então, que a turma decidiu nos termos do voto do relator, vencido parcialmente o desembargador Marcos Moura, que ampliava o provimento para manter os cálculos no tocante à apuração das horas extras. Manter os cálculos quanto à apuração das horas extras. E assim se decide. Processo número 10 da pauta, RO 303-2014-004. Recorrente Celulose Nipo Brasileira S.A., Senibra, Protobel Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A. e Alfredo Octávio Maviner Neto. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Está escrito para sustentação oral o advogado Camilo Eustáquio Rezende Lima, pelo reclamante, terceiro recorrente. Pelo reclamante. Reclamante, terceiro recorrente. Doutora, eu vou ler a conclusão do voto para melhor orientação da sustentação, se for o caso. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, negando o provimento aos recursos da reclamada e dando provimento parcial ao recurso da reclamante para condenar as reclamadas ao pagamento da indenização moral, do dano moral, no valor de R$ 20.000, corrigida na forma da súmula 439 do TST, e honorários pertinentes ao cargo de diretor da Portocel, no período imprescrito, observados os valores e condições previstos no Estatuto Social e atas da Assembleia de Acionistas, com reflexos nas férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio FGTS mais 40%. Ao acréscimo da condenação, arbitra o valor de R$ 100.000, com custas no importe de R$ 2.000. O senhor vai sustentar? Sim, só com relação a dois temas, excelência, que é com relação à nulidade da demissão e com relação também ao acúmulo de funções. Com relação à nulidade da demissão, o reclamante ele sofre mal de Parkinson, uma doença conhecida, nem merece maiores esclarecimentos, mas que ele foi demitido no dia 23 de novembro de 2013, quando ele já sofria desse mal, do mal de Parkinson há bastante tempo. A empresa sabia, a empresa exigia o check-up anual, então o médico sabia, e em 23 de 11 de 2013, apesar de já ter falado com os colegas, teve prova testemunhal nesse sentido, a empresa o demite. Entendemos que essa demissão foi discriminatória, antissocial, porque um mês e pouco depois ele já estava recebendo auxílio doença, e em fevereiro
praticamente 2 meses e pouco, ele já estava aposentado por invalidez. Então, essa demissão foi discriminatória, primeiro, antissocial, e também havia uma motivação, porque com a aposentadoria ele tinha direito ainda de um acréscimo, que foi feito, inclusive, no adiantamento da inicial. Então, quando da demissão, o próprio médico que o examinava, ou que era responsável pela análise do check-up, o médico da empresa, colocou como apto a ser demitido. E, na realidade, não estava apto. Ele já apresentava, há bastante tempo, as características da doença, tanto que ele era excluído até mesmo de excursões, reuniões no exterior, porque ele não podia falar em público. Hoje ele não pode dirigir, não pode falar, é acompanhado por outra pessoa, não tem nada a ver aqui com a situação, mas, no meu entendimento, ele envelheceu uns 20 anos em menos de 2 anos. Então, é assim, uma coisa desagradável, até mesmo de fazer esses comentários. Mas, então, eu entendo que essa demissão foi nula. Deveria ter sido suspenso para encaminhamento médico, para encaminhamento de afastamento médico, e não a demissão em si. A diferença, na realidade, de novembro para fevereiro, quando ele aposentou, são apenas 2 meses e pouco. Até mesmo não seria grave nem oneroso para a empresa. Outro item da sustentação é com relação às funções, acúmulo de função. É incontroverso que ele foi admitido para ser gerente de DEMOV. DEMOV é um departamento de movimentação e embarque. A Portocel é uma empresa que fazia esses embarques. Tem nos autos documentos da própria empresa, onde esclarece que o departamento DECOM, que é o de comércio, e as DAC, assistência técnica, cada um desses tinha um gerente. Então, na empresa, no escritório em Belo Horizonte, funcionava DEMOV, DECOM e as DAC. 3 gerentes, todos com o mesmo salário. A empresa, de uma hora para outra, a reestruturação dela, junta todos os 3 departamentos em um só, passando o reclamante a exercer essas funções acumuladamente. Então, eu entendo que aí também haveria a necessidade de um acréscimo proporcional, se for o caso. Só isso, agradeço. Pois não. Eu ouvi com atenção a sustentação oral do doutor advogado e acho que realmente a doença é lamentável, mas eu estou entendendo que, na verdade, ela não teve o caráter discriminatório. A patologia é conhecida como mal de Parkinson, que é uma doença degenerativa e age progressivamente sobre o organismo do portador, do seu portador. Sucede que o recorrente exerceu normalmente as suas atividades no último ano do contrato sem nenhum afastamento ou benefício previdenciário anterior relacionado a essa patologia que comprometesse seu desempenho. Tanto assim que somente após a sua dispensa imotivada ele foi substituído no cargo de diretor da segunda reclamada, onde atuava como representante da primeira. Ou seja, ele permaneceu ativo e detentor da fidúcia diferenciada inerente a esse cargo e à função de gerência que desempenhava no âmbito da CENIBRA. E a prova oral, produzida pelas partes, é frágil e conflitante, não fornecendo elementos convincentes quanto à eventual ciência inequívoca da empregadora a respeito da doença e da presença de seus sintomas mais conhecidos.
De mais a mais, o exame demissional atestou a sua capacidade para o trabalho e a patologia em debate não possui nexo causal com esse. Esse atestado não foi infirmado em momento algum nos autos e, portanto, merece credibilidade. Quanto ao acúmulo de função, eu estou entendendo também que não houve, porque não ficou satisfatoriamente provado o acúmulo de função. Aliás, essa é uma das questões que tem mais nos atormentado aqui no tribunal, exatamente em razão da ausência de uma disposição expressa a respeito, exceto aqueles casos aos quais se refere o artigo 456. Aliás, aqueles casos não. Há aquela hipótese do artigo 456 da CLT que diz que o empregado, quando admitido, se não me engano é o 456 mesmo, né? Quando admitido, ele está apto a desempenhar as funções para tanto. O resto é fruto de jurisprudência, embora a reforma, me parece que a reforma venha alterar esta questão. Mas, na verdade, nos autos, não houve acúmulo de função. É certo que nos casos de existência de plano de cargos e salários ou o quadro de carreira, é muito mais fácil a identificação do acúmulo de função, quando, ao contrário, diante da inexistência dessas hipóteses, esse acúmulo deve restar sobejamente provado para que seja acolhido. Portanto, eu mantenho o meu voto e mantenho a conclusão do meu voto, pedindo vênia ao eminente advogado e decido na forma como já lida. Eminente desembargador Oswaldo. Inteiramente de acordo. Desembargador Manuel. Presidente, de acordo, em relação a essa reintegração, discriminação, lamentavelmente a situação do reclamante, pelo que o doutor falou da tribuna, é irreversível. Uma reintegração, ele teria que devolver os 40% do FGTS, e se ele não recuperar para voltar a trabalhar, ele não iria receber esses 40% de novo. É uma questão complexa. É aquela frase do Couture, lá dos mandamentos do advogado, e do Rui Barbosa, na oração aos moços. Tem que pensar isso, porque... Não, Vossa Excelência está de acordo. E a questão do acúmulo de função, como disse um colega nosso num voto aí na outra turma, nós estamos vivendo uma epidemia, tudo sem amparo legal ou contratual ou convenção coletiva. Até a balconista de uma padaria aí reclamou acúmulo de função que ela servia o cafezinho para os clientes e tinha que lavar o copo, sendo que a padaria de manhã ficava no caixa o marido, a mulher, que era o sócio, tinha uma balconista de manhã e outra tarde um padeiro. É lamentável, então não tem jeito. É de acordo com a condição pessoal, diz o artigo 456, que o empregado se obriga a executar todo o serviço de acordo com sua condição pessoal. Pois não. E eu proclamo, então, que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Pode. Então, vamos terminar de julgar os processos físicos. São só dois que tem divergência. São só dois com advogados inscritos? Com divergência, não é? Então, é o processo número 5 da pauta, é um RO 709-2015-037. Recorrente Beckton Dixon Indústria Cirúrgica Limitada e Francisco de Assis Ventura, é o espólio, recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. 5 da pauta. Físico. Não, na inscrição, não. Não tem inscrição, não, é porque tem divergência. Só 2 físicos que tem divergência. Para encerrar aqui. Para encerrar os físicos. Só 2. Depois nós passaremos ao processo eletrônico, não precisa mais voltar nos físicos. O relator é o eminente... Doutor desembargador Marcos Moura. Eu tenho uma divergência, mas adianto que fico vencido
porque eu daria parcial provimento para admitir a acumulação dos adicionais e reflexos. O Oswaldo acompanha o relator. Relator. Pois não. Veementemente. E assim se diz, hein? Veementemente. E assim se decide, mas 2 turmas já adotaram esse entendimento lá no Tribunal Superior do Trabalho. Vai acabar assim, isso. Hein? Daqui a 120 dias acaba isso. Acaba muita coisa. Vai acabar muita coisa. Aí eu já não porei mais a divergência. E assim se decide, nos termos do voto do relator, vencido o revisor que dava provimento para condenar a reclamada, dar provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento dos adicionais acumulados. Coloquei. Processo número 9 da pauta é um RO 271/2015-100. Recorrente Ramon Soares Pereira, recorrido da Autolocação Princesa Norte Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, e revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. É o 9 da pauta. Doutor Márcio é o relator. Tem advogado inscrito? Não, né? Não. Vou direto à conclusão. Conheço do recurso do reclamante e dou-lhe provimento em parte para acrescentar na condenação da reclamada o pagamento de uma hora extra diária decorrente do desrespeito ao intervalo para refeição e descanso no período imprescrito, com reflexo nos repousos, férias com 1/3, 13º salário, fundo de garantia, observada a compensação dos valores constantes dos comprovantes de 2010 e 2011, pagos sob os títulos de horas extras, parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, folhas 205 e 225, e ainda para acrescentar na condenação da reclamada o pagamento do adicional de periculosidade do período imprescrito, com reflexos em horas extras, 13º salário, férias com 1/3, fundo de garantia, conforme se apurar a liquidação, que tomará por base de cálculo o salário base do reclamante. Deverá ainda ser fornecido o PPP, considerada a periculosidade do ambiente, documento que será providenciado pela empresa após a intimação pela Secretaria da Vara e decorrido o trânsito em julgado, com a imposição de astentes no valor de R$10.000 em caso de descumprimento em prol do reclamante. Declara a natureza salarial das parcelas acima para fins previdenciários e fiscais, salvo férias com 1/3 e fundo de garantia. Fixo novo valor de condenação em R$20.000 com R$400 de custas. É o meu voto. Desembargador Oswaldo. Pois não, excelência, eu tenho uma pequena divergência quanto ao adicional de periculosidade, que eu entendo que o simples fato do reclamante permanecer durante 10 minutos diários na área de risco não conduz ao pagamento do adicional de periculosidade. Eu entendo que, nesse caso aí, nós estamos diretamente em oposição à súmula desse tribunal, que estabelece que o simples fato de abastecimento do veículo não gera direito ao adicional de periculosidade. Dessa forma, me inclinando, inclusive, à jurisprudência desse tribunal, eu estaria negando provimento nesse aspecto também. O 9 que eu não tenho aquele pedaço. Estamos julgando qual? 9. Vou disponibilizar de novo. Eu tenho. Eu aqui tenho. Não tem essa parte que fala de Desembargador Manuel? Presidente, eu peço vendo e acompanho o relator nessa questão da periculosidade. Pois não. Eu fico vencido. A turma vencido. decidiu nos termos do Foi voto do revisor. relator, Não. vencido Não, revisor. Eu acompanho o revisor. Ele acompanha o revisor. Ele está acompanhando o revisor. Revisor. Motorista, abastecimento. É assunto. É o revisor. Mas veja bem, agora a conclusão do meu não tem o PPP. Não, no meu aqui tem. Deverá ainda ser fornecido PPP, tal coisa.
8, esse é o 10. 9. 9 mesmo, você tem certeza? Eu tenho. Bom, isso não importa também, porque o doutor Mas vai sair mesmo, né? Não sei se vai ficar vencido ou se vai aderir. O doutor Manuel acompanhou o revisor, né? É. Então, vendo isso? Não, isso também vai sair também, o PPP também vai sair. Porque eu li na divergência. Estava olhando a divergência e vi. Vai sair. Então, aqui vai ficar... Conheço do recurso, médio dolo e provimento em parte para acrescentar na condenação o pagamento de uma hora extra diária decorrente do desrespeito ao intervalo para refeição e descanso no período imprescrito, com reflexo em repouso semanais remunerados, férias com um terço, 13º salário, fundos de garantia, observada a compensação dos valores constantes do comprovantes salariais de 2010 até 2011, pagos sob o título de horas extras e parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, folhas 2005, 2025. Declara a natureza salarial... Isso, exatamente. Das parcelas... Para fins previdenciários e fiscais, salvo férias fundamentais e fixando o novo valor da Você nem vai manter o valor da condenação em 20 mil? Hein? Vai manter o valor da condenação? Não, 12 mil reais, com custas de 240. Tá bom, 12 mil? É, porque tirou o adicional, né? Aí já foi. Engraçado, o voto que Vossa Excelência tem na divergência não é o voto que eu... Porque eu estava na divergência e tinha toda aquela conclusão. Agora, anotações pessoais não tem aquela conclusão. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo no meu voto, peraí. Eu estou vendo a minha divergência. Vossa Excelência tem razão. Não tem mesmo. Vossa Excelência tem curiosidade, eu estou negando. Não, Vossa Excelência está dando provimento. Não, estou negando. Novo voto, né? Sim. No novo voto, nesse voto que tem aqui de anotações pessoais, Vossa Excelência está negando. É. E aí? Então, não há divergência a fazer? Não. Vossa Excelência, então, encampou a divergência. Encampei antes da hora. Então, não tem ninguém vencido. Não, e Vossa Excelência, inclusive, faz menção no voto, faz menção à súmula 59. Lá, motorista que apenas acompanha o abastecimento. Exatamente. A fundamentação sua já está de acordo. A senhora não então é por unanimidade. A emenda é isso. Então nós estamos... É só emenda, então, agora. Então ficou esse voto que o senhor leu, provimento parcial. Esse voto, como está no seu. Tá. É que Vossa Excelência encampou PPP. Vossa Excelência encampou a divergência. Nos que votam, eu estou inteiramente de acordo. Eu também. Alguma divergência dos embargos? Dos físicos? Eu estou achando estranho que o meu pendrive, eu fiz ele antes, estava diferente, agora abri meu pendrive, está igual aqui. Não, é porque o doutor Márcio encampou. Então, nas anotações gerais, já está o voto novo. Agora, se você puxar lá na divergência, viu, doutor Manuel? Aí tá lá, aí sai o voto antigo ainda. Não, aqui no relator já está modificado também aqui. Pois então. Ele anuiu. No meu de revisor, aí está o texto antigo ainda, que o doutor Márcio encampou e esqueceu de colocar aqui, nova versão. Nova versão, exatamente. Então é unanimidade. É unanimidade. E assim se decide. Os embargos, alguma divergência? Nos que voto, não. Estou inteiramente de acordo. Embargo do Marcos? Nos embargos, alguma divergência? Embargos físicos? De acordo. Recebi esse aqui. Embargo do Manuel? De acordo. Então, os embargos, sem nenhuma divergência. Por unanimidade, sem divergência. Então, terminados os autos físicos, passaremos ao processo judicial eletrônico. Sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Então, fica retificada aquela
proclamação anterior para esta nova neste último processo julgado. Vou ter que voltar aqui que a minha sessão encerrou. Novamente. Eu mandei novo voto e esqueci de colocar a versão, nova versão. Pedro, eu estou vendo o senhor falando em PPP e eu falei, eu não tenho esse PPP. O primeiro processo é o 15 da pauta, que é o 10.535.41/2017. Só esperar abrir aqui para fazer o pregão. Recorrente é Companhia de Locações das Américas e recorrida Isabel Lilian Valadares dos Reis. Está escrita para sustentação oral a advogada Tatiana Aparecida Braga dos Santos pela reclamada recorrente. Recorrida? Recorrente. É a palavra, doutora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores desembargadores. No caso em comento, eu vou começar pedindo para que os autos retornem ao novo julgamento devido a um cerceamento de defesa. Ocorre que, na primeira instância, ao tentar se apurar as verdadeiras atividades desenvolvidas pela reclamante, na hora recorrida, a preposta falou com detalhes das informações às quais ela tinha conhecimento. E, ao decorrer da audiência, o juiz entendeu que estava esclarecido os pontos aos quais eram necessários em relação às atividades, às atribuições da reclamante, e indeferiu a oitiva de testemunha da recorrente. Fato é que essa oitiva era necessária para esclarecer os detalhes acerca da dinâmica, pois existe uma grande diferença, sim, entre ela ser uma atendente, assistente de monitoramento, e ser uma atendente de telemarketing. Coloquei alguns pontos aqui, até mesmo, e esses pontos são do depoimento da reclamante, quanto a atribuições que ela fazia, que não são atribuições de call center, por exemplo. Como ela também encaminhava e-mail para as oficinas, que ela fazia conferência de documentos. As conferências de documentos eram feitas simultaneamente às ligações. A reclamante ela não possuía um script padrão para atendimentos. Isso é o depoimento da reclamante. E não ter ouvido a nossa testemunha, nós ficamos impossibilitados de exercer o direito contraditório pela defesa, comprovando que a dinâmica da reclamante se refere à função de assistente de monitoramento. Ela tem outras atribuições. A preposta esclareceu, ela elucidou os fatos, e no seu depoimento também resta claro que a reclamante não tinha só as atribuições de atendente, ela tinha as atribuições inerentes à função a qual ela foi contratada. Por exemplo, ela usava um headset, mas não continuamente, porque havia um sinal luminoso pelo qual se identificava a ligação, e essa ligação era puxada. No caso, a atendente de call center, a função de call center, o empregado chega ao posto de trabalho, o empregado faz o login através de uma senha eletrônica, e aí ele começa a venda, ou a reclamação, ou a procedência do que ele tem que fazer. O caso da reclamante não era esse, hora recorrida, não era esse. Ela chegava, ela usava o headset quando necessário, ela tinha outras atribuições, ela fazia o atendimento de clientes físicos, ela só usava o headset quando era solicitado, e, por isso, também há de cautela, caso não entendam o retorno dos autos à origem, peça-se que seja analisado a questão das horas extras em relação em relação às atribuições, ao cargo. Ela não fazia a função de atendente de telemarketing, pelo que a jornada dela era correta, a jornada de 8 horas com 1 hora de intervalo entre a jornada. Nessa seara, não tem o que se falar
em relação a outro tipo de cargo e consequente deferimento de horas extras. Portanto, pugna-se pela improcedência das horas extras e retorno dos autos à origem para oitiva da testemunha, hora indeferida. Boa tarde. Pois não, boa tarde, doutora. Eminente desembargador Marcos Moura, relator. Preliminar de nulidade eu rejeito, presidente, porque realmente a prova não era necessária. Não se tornou mais, não se mostrou mais necessária após colhido o depoimento da preposta, como se verá no exame dos pedidos. Evidentemente que o depoimento da parte é prova da contraparte, não é? Como se lhe reconhece como fonte de prova. Por isso que se exige, se impõe como prova desde que requerido. Mas, prestado que seja com tal amplitude, já não se justifica ouvir-se a testemunha que se pretendia ouvir com o objetivo de explicitar o que se chama no recurso de dinâmica da empresa. Então, o juiz fundamentadamente indeferiu a oitiva da testemunha e, examinando-se o depoimento da preposta, percebe-se que ele foi a esse respeito minucioso, e exatamente nesse aspecto, ou nomeadamente nesse aspecto sobre horas extras. Ela informou acerca das circunstâncias da prestação de serviços da autora durante o período contratual. Deixa claro que, como atendente, a reclamante recebia ligações dos clientes, agendava a revisão do veículo, entrava em contato com o fornecedor e retornava a ligação para o cliente. Em caso de sinistro, entrava em contato com a empresa de reboque, anexava documentos ao sistema e fazia pedidos por e-mail ou por telefone. Isto é, todas as atividades eram executadas por meio de ligações telefônicas ou por meio do sistema informatizado, sistema de inserção de dados. No exercício da função de assistente de monitoramento, a preposta revelou que a autora atuava no mesmo setor, encarregando-se de solicitar orçamentos e acompanhar todo o procedimento das revisões, sempre por telefone. No caso das peças que deveriam ser pagas pelos clientes, formulava uma chamada carta de avaria e a encaminhava para os clientes por e-mail e, ao final, ligava para o cliente informando que o veículo estava pronto e podia ser retirado. Por fim, a preposta informou que a autora fazia uso, inclusive, do headset, recebendo cerca de 40 ligações por dia e efetuando cerca de 54. Quer dizer, é um conjunto de informações bastante detalhado e, portanto, muito esclarecedor, entre outras tantas, que aqui eu dou sequência aqui na transcrição, nas razões do voto. Eu, na realidade, nego provimento ao recurso. No caso, no ROPS, eu adoto os fundamentos de decidir e acrescento outros tantos, inclusive este primeiro, para rejeitar a preliminar de nulidade, dada a desnecessidade, reitero, da prova testemunhal à vista deste depoimento que elucidou todos os aspectos da matéria controvertida. Sobre as horas extras, o depoimento da preposta também foi muito esclarecedor acerca da jornada, etc. Então, nego provimento, mantenho a sentença. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo, seja adotando os fundamentos da outra sentença, na forma da lei, por se tratar de procedimento sumaríssimo, seja pedindo vênia a Vossa Excelência para aderir às palavras de Vossa Excelência, seria inútil qualquer acréscimo. Estou de acordo. Desembargador Oswaldo. De acordo. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Próximo processo é o 43 da pauta, que é o 11.228-13/2016. Estava escrito para sustentação oral nesse processo de Juiz de Fora o advogado Sandro, mas ele retirou a inscrição. Então, é o processo número 43.
Vou abrir aqui para colocar as partes. Ainda na sala do Dr. Marcos Moura. Valéria Machado Cardoso da Silva e recorrido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Relator é o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Pois bem, presidente, eu vou então à conclusão. Pois não. Conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial para declarar a natureza salarial do Vale Alimentação e do Vale Cesta Básica, acolhendo, contudo, a arguição de prescrição total suscitada em contra-razões de sua... Seria melhor dizer acerca, né? De sua integração ao salário para repercussões sobre outras parcelas. Custas pela reclamada sobre R$1.000, no importe de R$1.000, calculada sobre R$50.000, valor dado à causa, isenta na forma da OJ 247 TST. É o meu voto. Pois não. Estou inteiramente de acordo. Embargador Oswaldo. Também de acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Então, o próximo é o 35 da pauta, que é o 11.413-37-2015. Está rodando aqui. Está escrita para sustentação oral a advogada Daniela Cristina Vieira de Souza Dias, pelo reclamante. E recorrentes é Gustavo Nogueira Barros e Via Varejo S.A. Recorridos os mesmos. Está pelo reclamante. É o também recorrente. Tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa egregia turma. Eu gostaria de saber se eu poderia escutar o voto do relator primeiro. Meu voto é o seguinte, presidente. Eu conheço dos recursos, nego provimento ao recurso adesivo do autor e provejo parcialmente o da reclamada para autorizar a aplicação, enfim, do entendimento consolidado na OJ 415 da SDI 1 do TST, no tocante à dedução das horas extras comprovadamente pagas ao longo do pacto laboral, além de excluir da condenação o pagamento de diferenças de comissões pelas vendas não faturadas, a linha J e D 72F 285F, página 17. Reduz o valor da condenação para R$100.000, com custos de R$2.000, ficando a reclamada autorizada a pleitear a devolução do valor pago. É o voto. É a palavra. Eu vou aguardar para ver se tem divergência. Pois não, eu sou o segundo votante. Registro o recebimento de memorial. A doutora esteve no gabinete, entregando o memorial bem lavrado. Mas eu peço vênia e vou acompanhar o eminente desembargador relator, desembargador Oswaldo. Também acusando o recebimento de memoriais, estou inteiramente de acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Obrigada. Por unanimidade. Terminadas as sustentações nesta sala, passaremos à sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Processo número 2 da pauta é um RO 10.036-51-2017, recorrente Banco do Estado de São Paulo, S.A., Banespa. Recorridos Afonso Soares da Silva, Maria de Lourdes Souza Salles, Nadir Ribeiro de Souza, Calbi Raposo, Maria Aparecida Menini Costa e Pedro Francisco dos Santos. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Luiz Coelho da Rocha Muse, pelos reclamantes. Advogado ausente.
Pois não. Eu sou o relator, né? Sim. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamado e no mérito negando-lhe provimento. Doutor Manuel, muito obrigado. Já fiz a... Já fiz, já. Já. O artigo 98 é o seguinte do CPC. Revogou, o 1072 revogou expressamente quase todos os artigos da 1060. Mas no meu gabinete, outro dia, eu tive que fazer isso, chamar o assessor lá e falar assim, ó, pede para trocar tudo isso aqui por isso, por isso. Então, nessa sala, Mas, só este. quando eu fiz isso, eu já tinha citado várias vezes também, viu? Agora vamos para a sala de doutor Eu estou Oswaldo Tadeu. inteiramente de acordo. Desculpe. A precipitação não foi minha, foi da Foi Rose. minha, viu? Eu já mudei de sala. Eu sei. Não, é só sustentação agora. Hã? É só sustentação. Só tinha... Da pausa aqui tem uma bandeirinha vermelha aqui. Não, é porque nós Não, estamos é só fazendo só sustentação Manu. até só agora. sustentação. Agora nós vamos para a sala de doutor Oswaldo Tadeu. Porque, Vossa Excelência, me desculpe, mas é porque eu fui falar, ele fez uma observação, Eu vi. Mas só por causa do registro também. O primeiro processo é o 14 da pauta, que é o 10.735.28/2015. Recorrente é IMPEC Construções e Empreendimentos Limitada e recorrido Marco Túlio Barbosa Nogueira. Está escrito para sustentação oral o advogado João Henrique Quilbicalho pela reclamada. E também está para assistir o julgamento Nilson de Menezes pelo reclamante. O advogado Nilson de Menezes pelo reclamante. Então, quem está para sustentar é o doutor João Henrique pela reclamada. Gente, Sim. Não, doutor João, não. Quem está é só o doutor Nilson que vai assistir. doutor Oswaldo, a conclusão... Pois não, Excelência, peço venha para ir direto à conclusão. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela IMPEC Construções e Empreendimentos Limitada, rejeito as preliminares suscitadas pela recorrente e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para a. excluir as diferenças salariais decorrentes do acúmulo de função, b. determinar a retificação dos cálculos de liquidação quanto às diferenças salariais para que seja utilizado o valor de R$ 1.834,94 para fim de apuração das verbas correspondentes relativas ao ano de 2014. C. Determinar que, para o cálculo da indenização referente ao período de estabilidade, durante o interregno de 18 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014, seja utilizado como base de cálculo o valor de R$ 1.834,94. D. Fixar como marco inicial da pensão mensal vitalícia o dia 19 de março de 2015, devendo o cálculo de liquidação ser retificado neste particular. É como vota, Excelência? Pois não. Minete, pagador... Comigo aqui. Manuel. 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 De acordo, Excelência. Pagador Marcos Moura. É, que sala que é? Eu achei que... É de Doutor Oswaldo, relator. 14.2. Não tem registro de divergência. Pois é, não me recordo mesmo de nenhuma. Não. Eu tinha no processo físico aquele em que eu fiquei vencido na hora extra. Estou chamando aqui, vamos ver se... É o 10.735. Sim. Como o desembargador Oswaldo já antecipou, não tem... Não aparece aqui, não tem efetivamente divergência. Estou de acordo, portanto, presidente. Excelência, pela ordem, apenas registrar também o recebimento de memoriais da IMPEC Construções e Empreendimentos Limitada. Pois não. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. O próximo é o número 3 da pauta, que é o 10.239,55/2014. Recorrente Michele de Oliveira Gonçalves Araújo, recorrido Centro Educacional Pirlim Plimpim Limitada. Relator, excelente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, está escrito para sustentação oral. Escrito para sustentação oral, o advogado
Marcos Augusto Guimarães Ferreira, já pela reclamante. Está impedido de participar desse julgamento o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. O terceiro votante será o excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Doutor, o senhor fala pela reclamante. Reclamante. Né? Gostaria de ouvir o resultado? Perfeitamente. A conclusão do relator, né? Pois não. Vou direto à conclusão também, que é longa. Conheço do recurso ordinário interposto por Michele de Oliveira Gonçalves Araújo e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para crescer a condenação o pagamento de A, diferenças salariais pela não observância dos pisos salariais da categoria dos professores pelo período de 1º de fevereiro de 2011 até o desligamento em 1º de fevereiro de 2013, pelo trabalho realizado no turno da manhã e correspondentes reflexos sobre 13º, férias, abono constitucional das férias e do FGTS, que deverá ser depositado em decorrência do pedido de demissão da obreira. As diferenças devidas deverão ser apuradas de acordo com instrumentos normativos constantes dos autos. B. Multa normativa no percentual de 10% sobre o valor principal das diferenças salariais e correspondentes reflexos apurados nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos professores. C. Horas extras de acordo com a jornada de trabalho declinada na inicial, nos períodos em que não foram apresentados controles de jornada ou nos períodos em que os registros de horário encontram-se ilegíveis. D. Horas extras registradas e não quitadas devido ao correspondente pagamento de acordo com o que se apurar em regular liquidação de sentença. E. Reflexo das horas extras sobre gratificações natalinas, férias com abono constitucional e o FGTS a ser depositado. Para o cômputo das horas extras relativas ao turno da manhã, deverá ser observado o horário de saída informado na peça de ingresso durante todo o período. Para o cálculo das horas extras, horas reconhecidas, deverão ser aplicados os parâmetros de liquidação estabelecidos na sentença para o cálculo das horas extras por atividades extraclasses. Custas processuais complementares pela reclamada no importe de R$ 200, calculadas sobre R$ 10.000, valor acrescido à condenação. É minha proposta de voto, Excelência. Pois não. Vai usar da palavra? Eu poderia aguardar eventual voto divergente, senhor presidente, se for o caso manifestar? Pois não. Desembargador Manuel. Inteiramente de acordo, senhor. Eu também estou inteiramente de acordo. Obrigado. Boa tarde. Proclamo, portanto, que a turma decidiu nos termos do voto do relator, cuja conclusão acaba de ser lida, por unanimidade. Obrigado. Boa tarde. Passaremos agora à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Não, tem que ir lá no... Tem que mudar, aqui estava rodando. Então, nesta sala, o primeiro processo é o 10.535.05.2017. Recorrente é Paula Oliveira Alves e recorrida é Construtora R. Fonseca Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrito para sustentação oral o advogado Bruno Mendonça Pereira, pela reclamada. 14.3, doutor Manuel Barbosa. Pela reclamada, né? É, pela reclamada. Gostaria de ouvir a conclusão do relator? Sim, senhor presidente. Pois não.
Pode ser, doutor Manuel? Pode. É um sumarista, presidente. Eu estou conhecendo recurso e, no mérito, estou mantendo a sentença do próprio provimento. Eu faço um acréscimo aqui. Diante das contradições entre a petição inicial, o depoimento da reclamante e das testemunhas apresentadas pelas partes, prevalecem os registros de pontos assinados pelo reclamante. Não merece reparo a sentença que julgou improcedente pedido de diferença de horas extras, onde foi constatado que o reclamante alegou no inicial que o trabalho aos sábados e domingos não era anotado nos registros de ponto, enquanto os referidos documentos demonstram inúmeros sábados anotados das 7 às 16 horas aproximadamente. Inviável trocar a certeza da prova documental pelas incertezas da prova oral. Pois não. Eu aguardaria eventual divergência. Eu aguardaria eventual divergência. Pois não, eu estou inteiramente de acordo, embargador Oswaldo. Não, eu não voto. Quem vota é o doutor Marcos. Doutor Marcos Moura. Ah, sim, E Vossa perdão. Excelência. Eu não voto. Ali está vindo uns presentes ali para nós. Embargador Marcos, você está de acordo? Estou. Eu também proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator. Obrigado, boa Unanimidade. tarde. Terminadas as sustentações orais, voltaremos à sala de 14. Essa sala aí não tem divergência. Doutor Márcio. Do Manuel. Deixa eu ver aqui. É porque aí já mata de uma. Já É. mata. Já mata. Tem só algumas observações. Mata o assunto. Tem sim, tem divergência. Não, peraí. Não, não tem Doutor, divergência, nele não. O Oswaldo Tem, não erra tem nisso, umas não. observações. Tem uma observação no 2 aí. No 2 e no 3. É. Tem opção, não?